quando é que o suplemento realmente é indicado? Então, depende, porque suplemento, que nem eu falei no início, é algo muito amplo, né? Hoje a gente tem a nutrição num guarda-chuva muito grande, e nesse guarda-chuva, como penduricalhos, nós temos aí a nutrição, que é a alimentação, desculpa, e a suplementação. A suplementação, ela faz parte de uma boa nutrição, mas, que nem eu falei, para a gente ter uma suplementação correta, a gente precisa diferenciar em suplementação da alimentação e a suplementação para cobrir essas deficiências. Para você ter, por exemplo, uma suplementação eficiente na sua dieta, você precisa necessariamente conversar com alguém que entenda. Hoje, pela legislação atual, nós temos 3 profissionais que são aptos a te prescrever e te indicar suplementos alimentares, que são os farmacêuticos, os nutricionistas e os médicos. Tá? Esses são os 3 profissionais adequados e, por lei, já indicados para poder falar sobre isso com o paciente. Tá? Então, você precisa saber a sua dieta, como é que ela está, seus hábitos, como estão, sua idade, sua absorção, porque a absorção ela também altera. Depois dos 50 anos, nós temos aí uma diferença de metabolização de vitaminas, minerais e outras substâncias bioativas. Então, é importante que a gente reveja como está a dieta e como está o aporte correto dessas, todos os suplementos de todos os grupos. Né? Então, isso depende muito, é muito variável. Você vai precisar, se você usa medicamentos, por exemplo, faço uso de anticonvulsivos. Vamos dar uma olhada na vitamina B6, né? Isso é muito importante. Antiácidos, B12. Então, os medicamentos, eles também vão alterar a forma como você metaboliza as vitaminas e minerais, as mesmas que são provindas dos alimentos, né? Então, cigarro, álcool, tudo isso interfere no metabolismo e na absorção de diversas vitaminas e minerais. O mercado de suplementos é o setor bilionário em constante crescimento. Mas será que a indústria do bem-estar nos ajuda a viver melhor ou nos convence de que nunca estamos suficientemente bem? Embora os suplementos sejam importantes para complementar dietas, o boom do consumo atual é impulsionado por modismo, marketing e buscas por soluções rápidas. A pergunta é: suplemento é necessidade ou tendência? Estamos mais conscientes ou mais influenciados? Para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe Patrícia Lazarotto, que possui graduação em farmácia pela PUC do Rio Grande do Sul e mestrado em biotecnologia farmacêutica também pela mesma instituição. Tem experiência na área de farmácia com ênfase em farmácia aeroespacial. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Bem, para a gente falar hoje, Paty, eu acho que a gente tinha que começar com uma pergunta bem simples. Com a sua experiência como farmacêutica, como você avalia esse boom de consumo atual de suplementos impulsionados por modismo e soluções rápidas, sem orientação adequada? É isso mesmo? É isso mesmo. E antes de tudo, muito obrigada pelo convite, Jeff. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com você sobre esse assunto que é tão urgente, eu acho, né? Tem tanta informação pipocando hoje na internet ou mesmo na televisão, né? Então, as mídias hoje, elas trazem muito à tona esse assunto. E sim, hoje há um boom, desenfreado, vamos dizer assim, porque algumas empresas, elas acabam se utilizando aí de figuras de linguagem ou de uma comunicação um pouco mais agressiva que não corresponde com a realidade, né? Então, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado na hora de usar um suplemento alimentar, porque sim, ele pode ser extremamente benéfico para a saúde e colaborar com a manutenção da saúde de diversas formas, mas também o seu uso errado, em contraponto, pode gerar aí uma série de problemas, porque não é porque é suplemento, não é porque é vitamina, não é porque é mineral, não é porque é substância bioativa, isso a gente pode conversar depois. A gente tem os suplementos alimentares divididos em várias categorias, né? E não é porque é vitamina ou mineral que não vai fazer mal. E também não é o do contrário, né? Não é porque você está usando alguma coisa que não está tem 5 ou 6 revisões sistemáticas que vai fazer mal para sua saúde. Então, eu acho que para a gente
botar aí um denominador comum, o importante é nós termos equilíbrio, saber com quem conversar, e eu acho que esse é um ponto principal. As pessoas, elas não sabem a quem recorrer para falar sobre suplementos alimentares da maneira correta. Então, a falta de informação associado a essa vontade da indústria de querer vender sem freios, acaba gerando uma utilização errada, acaba gerando aí uma série de efeitos adversos e colaterais do uso dos suplementos alimentares. Então, acho que é um modismo, mas também, que bom que é uma moda você se cuidar. Sim. Mas que ruim que é uma moda que não tem um freio e não tem uma orientação adequada. E é nesse sentido que eu trabalho, é sempre para trazer, tanto para a indústria quanto para o paciente, a orientação adequada acerca desse assunto que é tão amplo e complexo e que não é tão raso como as pessoas acham que são os suplementos alimentares. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, ótimo, mas eu vou puxar uma conversa, a gente estava falando muito sobre teorias de conspiração antes de começar. Adoro, e aí o pessoal vai ficar na gente. fofoca. Mas assim, se a gente for olhar abrangendo, quando a gente vai falar sobre cereal, quando falaram muito por que começaram a vender muito cereal? Por quê? Porque você precisava de uma dose muito grande, realmente, de açúcar para os grandes trabalhadores. Ponto. A gente vê muita história do tal do ovo e do bacon, que também eles foram colocados ali no café da manhã, onde todo momento as indústrias se beneficiaram. E até da água. Se a gente for pensar, a água da torneira você conseguia beber, Exatamente. depois tinha que ser água mineral. Cara, a gente agora tem vários tipos de água com tudo, ionizado. Daqui a pouco estão vendendo ar, né? E daqui a pouco a gente vai vender ar, com certeza. Mas assim, quando a gente fala isso, na sua visão, as pessoas estão perdendo a mão? Porque eu comecei, e eu vou te perguntar, eu vou te falar assim, outro dia eu comecei minhas rotinas de treino, eu vou treinar, tomo um café, ponto. Mas lá dentro eu já tomo um hidrolite. Aí na volta eu já tomo creatina, aí já vou tomar... Eu comecei a olhar o quanto de pó a gente consome e você começa a pensar, eu e você que é formado na área da saúde, a gente começa a pensar, pô, será que eu tenho que estar tomando um monte de coisa realmente? Será que isso aqui não está na nossa alimentação? Como é que você observa essa teoria da conspiração na realidade? Você diz a teoria da conspiração, assim, dizer, você tá usando mais pó, o mundo wellness vai destruir a alimentação de verdade. Bom, o que acontece? Eu acho assim, tudo é falta de conhecimento e isso não tô, assim, querendo julgar ninguém, tá? Eu sou ignorante em diversos assuntos, você em vários, todo mundo tem a sua dose Por isso que eu tô te perguntando. de ignorância, né? E é muito normal, eu vejo em pacientes, também nas indústrias nas quais eu sou consultora, porque eu tenho uma empresa de consultoria científica na área de suplementação especificamente, né? Tanto na comunicação como no marketing. Hoje também sou membro do Grupo de Trabalho Técnico de Suplementos Alimentares aqui do CRF de São Paulo. Então, esse é um assunto que vem muito à tona, né? E aí, o que acontece? Esse uso indiscriminado do pó, não comi, a alimentação de astronauta, né? Exatamente. Que todo mundo fala. O que acontece? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa diferenciar os tipos de suplementação que a gente tem na prática clínica, né? Que é a suplementação, que ela vai ser complementar à alimentação, tá? Esse é um tipo de suplementação. E a outra suplementação que ela vem quando eu já tenho deficiência de vitaminas e minerais e etc, tá? Então, nós temos que já, logo de cara, diferenciar os tipos aí de suplementação que a gente faz para um determinado paciente. E aí, o que acontece? Quando eu falo de suplementação para complementação de dieta, e você tocou no assunto da creatina, tá? A creatina, hoje, a gente sabe, é um dos suplementos mais estudados, aí ao lado da cafeína, um dos suplementos mais estudados, com mais arcabouço científico. E o que acontece? Para você ter os níveis adequados de creatina, para que você tenha aí mais ATP disponível no seu músculo, mais ATP disponível no seu cérebro, muito embora a gente tenha aí essas correntes contrárias dizendo que não funciona, a gente está ainda estudando, o arcabouço científico está sendo formado, né? Para você ter aquela quantidade de creatina, você teria que comer 5 quilos de carne. Caramba. Então, assim, aí você está usando de maneira muito consciente e inteligente a creatina, porque eu não consigo ter aquilo tudo de creatina, um scoop, 3 gramas, 3 graminhas.
3 graminhas, aquele scoopzinho. Você precisa de muito na alimentação, que não é o comum do ser humano, tá? Então, nesse caso, você tem uma estratégia inteligente de adição na sua dieta, tá? Aí você falou do hidroeletrolítico. Não dá, esse é um que a gente precisa cuidar muito, né? Porque ele é nocivo se você usa sem precisar. Então, não suou ainda, não teve ainda um gasto energético tão grande que você precise repor seus minerais e precise aumentar e dar um boost na sua hidratação, toma cuidado, segura. Então, é sim muito real que a gente acaba sendo influenciado pela propaganda e também pela falta de educação e de indicação correta acerca de como usar aquele alimento, né? Você vê aí isotônicos, hidroeletrolíticos disponíveis, você só abre, leva e sai. Só que você utilizar algo com muito sódio, muito potássio, muito magnésio, você pode ter aí danos renais, cardíacos e tudo mais. Você tem um sistema que depende desses minerais para trabalhar e funcionar, né? Então, sim, a gente acaba usando de maneira errada justamente pela falta de conhecimento e pelo livre acesso, né? Então, a gente infelizmente tem tudo recai na falta de informação, né? Veja bem, a gente está falando sobre... Você me perguntou de outra forma, mas realmente a resposta ela recai novamente sobre como a gente precisa entender o que a gente está utilizando para usar de forma correta. Isso que você me deu de exemplo, ok. A creatina, ok. O hidroeletrolítico tem que dar uma cuidada, né? Não sei se foi isso que você falou, né? Foi. Mas e a gente... Então vamos lá para o ponto, o cerne da conversa. Quando é que o suplemento realmente é indicado? Então, depende, porque suplemento, que nem eu falei no início, é algo muito amplo, né? Hoje a gente tem a nutrição num guarda-chuva muito grande, e nesse guarda-chuva, como penduricalhos, nós temos aí a nutrição, que é a alimentação, desculpa, e a suplementação. A suplementação, ela faz parte de uma boa nutrição, tá? Mas, que nem eu falei, para a gente ter uma suplementação correta, a gente precisa diferenciar em suplementação da alimentação e a suplementação para cobrir essas deficiências. Para você ter, por exemplo, uma suplementação eficiente na sua dieta, você precisa necessariamente conversar com alguém que entenda. Hoje, pela legislação atual, nós temos 3 profissionais que são aptos a te prescrever e te indicar suplementos alimentares, que são os farmacêuticos, os nutricionistas e os médicos, tá? Esses são os 3 profissionais adequados e, por lei, já indicados para poder falar sobre isso com o paciente, tá? Então, você precisa saber a sua dieta, como é que ela tá, seus hábitos, como estão, sua idade, sua absorção, porque a absorção, ela também altera. Depois dos 50 anos, nós temos aí uma diferença de metabolização de vitaminas, minerais e outras substâncias bioativas. Então, é importante que a gente reveja, né, como tá a dieta e como está o aporte correto dessas... todos os suplementos de todos os grupos, né? Então, isso depende muito, é muito variável. Você vai precisar, se você usa medicamentos, por exemplo, faço uso de anticonvulsivantes, vamos dar uma olhada na vitamina B6, né? Isso é muito importante. Antiácidos, B12. Então, os medicamentos, eles também vão alterar a forma como você metaboliza as vitaminas e minerais, as mesmas que são provindas dos alimentos, né? Então, cigarro, álcool, tudo isso interfere no metabolismo e na absorção de diversas vitaminas e minerais. Então, você precisa cuidar desse paciente, entender que essa pessoa, ela vai ter deficiências e vai ter necessidades diferentes. Um atleta vai ter uma necessidade completamente diferente de uma pessoa que pratica exercício físico de maneira moderada. São coisas completamente diferentes. Uma mulher que está passando pelo período do climatério, uma mulher pós-menopausada, essas duas são diferentes e elas também têm necessidades diferentes, né? As deficiências, vitamina D, a gente vê aí um uso indiscriminadíssimo de vitamina D, né? A suplementação empírica de vitamina D é só né, aos 18 anos e depois dos 75. Mas a gente vê isso instaurado como mandatório sem analisar os níveis séricos, né, de 25O. Então, assim, OH. Então, a gente precisa ter um critério que para cobrir deficiências, nós precisamos analisar os níveis séricos e também a questão de estilo de vida, estresse. Tudo isso modifica a sua relação com as vitaminas e minerais e, de um modo geral, com os próprios alimentos. Eu vou entrar num cerne que eu passei, tá? Tá. Então, assim, comecei a fazer triatlon
e comecei, realmente vem essa história da suplementação, mas eu até então não usava e comecei a ver que no final do dia eu tava exausto. Então, assim, pra mim era cara, eu deitava no sofá, 7 horas da noite, podia cachorro lamber e eu não ia acordar. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com um nutricionista e começou a suplementação e teve uma mudança muito grande. Isso aí, assim, não tem como a gente não falar sobre isso. Porém, a gente sabe que todo mundo, todas as pessoas que acabaram de se inscrever numa academia, elas já ganham um kit que é uma creatina e um whey. Você acha que está tendo realmente um excesso dessa suplementação para quem não precisa? Eu acho que sim. Por quê? Justamente pela falta de conhecimento de saber de quanto de proteína você precisa. De quanto proteína o Jeff precisa, deixa eu ver o peso dele aqui, deixa eu ver a dieta dele aqui, quanto que ele consome de proteína no café da manhã, quanto que ele consome de proteína aqui no jantar, no almoço, aí ele vai adicionar o whey. Só que hoje as pessoas, elas estão trocando, né? Então, assim, parece que o aminograma da carne foi totalmente esquecido. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu não uso whey protein. Eu não uso, eu treino sério, treino, né, substancialmente já há muitos anos, mas eu prefiro fazer o balanço na minha dieta. Tem dias que eu não consigo bater os meus macros, eu vou de proteína da carne, que pra mim é mais digerível, porque eu tenho problema com lactose e com caseína. Muitos pacientes são assim. Tem problema com lactose, caseína, então se dando muito bem com a proteína da carne que tá subindo agora muito, né? E eu acho ela maravilhosa. Então, assim, eu acho que a gente precisa utilizar como uma estratégia, o próprio nome já diz, lá na Anvisa, na instrução normativa número 28, que é a instrução regulatória dos suplementos alimentares no Brasil. Ele é uma adição, é um suplemento, o próprio nome já diz, que você não é uma substituição. Suplemento nenhum substitui bons hábitos alimentares, alimentos e o seu contexto de vida como um todo. Não tô comendo dia. Claro, se você não tá bem, não tá legal, agora usando os análogos de GLP-1, você não consegue comer. Pode usar a mão, sim, claro, de um whey protein. Pode, claro. Tá fazendo academia, olha quanto de proteína você precisa para não sobrecarregar o seu sistema como um todo, não só o rim, né? Então, a creatina, como eu te falei, a gente precisa analisar conforme o peso da pessoa, né? Toma 3 gramas aqui, porque pela nossa legislação, agora com o marco regulatório vai mudar para 5 gramas, mas precisa estar ali na identificação no rótulo 3 gramas, né? Bem grande, né? 3 gramas. Só que ela é peso dependente e depende também da sua taxa metabólica, quanto que você faz de exercício. Então, pode ser 0,06 kg por quilo de peso até 0,1. Então, depende de quanto você treina. Um atleta de ponta vai usar 1 vezes o peso dele, ele vai ter aí muito mais do que 3 gramas, né? Então, você precisa analisar muito bem qual é o tipo de exercício, qual é a taxa metabólica basal desse cara, para ver quanto que ele precisa realmente de proteína, dividir esses macros aí. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho pós-graduação em suplementação esportiva e estética. Então, o que eu tô falando aqui é com base já em conhecimentos cediços já da literatura e da prática clínica, né? Então, você precisa realmente ter um cuidado muito grande para não ultrapassar esses macros, para que você realmente tenha aí um ganho muscular de qualidade e não sobrecarregue o seu sistema. E outra coisa que a gente observa hoje em dia, e eu acho um absurdo até porque assim, eu gosto de ter a refeição, ponto. Quantas pessoas estão simplesmente trocando, ela tem um mau hábito, ela já não comia, ela fala assim, eu não vou jantar, só vou tomar aqui um whey. Qual é a sua visão sobre essa história? Aonde é que vai chegar isso daí quando a pessoa... Você falou muito bem que primeiro a gente regula na alimentação. Quando eu parei de fazer triatlon, provas de meio Ironman, foi a hora que eu tive que diminuir, porque eu não estava naquela no mesmo pique. Como é que você observa isso, essa mudança? Gera um mau hábito para o uso indiscriminado só do suplemento? Eu acho que quando isso é uma estratégia, eu acho ok. Acho que é algo que é válido, porque ela é por um curto período. Agora, quando você traz isso para sua rotina de forma sistemática e perene, isso pode trazer vários riscos à sua saúde, né? O que acontece? As pessoas hoje, elas veem a carne, o frango como proteína.
Não, aquela carne ali, ela é uma fonte de proteína, mas ali eu tenho também poucos carboidratos, eu tenho a gordura que está presente ali, eu tenho alguns minerais, vitaminas que estão naquela carne. Então, não é só a proteína. As pessoas acabam tendo uma visão muito simplista do alimento, como se ela fosse apenas aquilo que ela tem de mais quantidade na sua tabela nutricional, e não é assim que a gente tem que ver, né? Então, hoje é mais ou menos assim, você vê, não, vou tomar o meu whey aqui, mas ele tem aí umas vitamininhas enriquecidas, tá? Muitos não tem, tá? A maioria até tem um pouco, tem um aminograma legal e tudo mais, mas como eu te disse, eu acho que a longo prazo isso causa um problema muito grande na questão de absorção de vitaminas e minerais, querendo ou não, a carne também auxilia na questão do intestino, tá? Porque o que acontece? Se você acaba se alimentando apenas de pós, para onde vai a sua microbiota intestinal? A sua microbiota intestinal, ela é fundamental para o seu corpo inteiro. É ali que você vai ter síntese de neurotransmissores, você vai ter a questão toda da sua imunidade sendo formada. Só que as pessoas, elas não têm essa ideia, justamente pela falta de conhecimento. Os alimentos, eles são essenciais justamente para te dar aquilo que você precisa em termos de macronutrientes, de micronutrientes, mas o mais importante também é a microbiota. E isso só o alimento faz. Que o whey vai te construir uma microbiota. Nem que ali estejam lactobacillus aminosos, lactobacillus lactis, não é assim. Você precisa consumir o alimento para que as fibras prebióticas e os probióticos também entrem em sinergia e você tenha uma saúde para a vida toda, né? Então, eu acho que é isso, substituição, ela é sempre ruim. Digo, de novo, se ela for uma estratégia, ok, tô usando análogo de LP1, que tá acontecendo um monte. Para não ficar sem a sua proteína, por favor, use, né? Conversa com o seu profissional de saúde, usa. Mas como estratégia forever, para sempre, não aí você vai acabar dando um nó no seu intestino, que eu acho que as pessoas precisam ter um carinho a mais aí com o intestino. Agora, a gente vai chegar em um ponto que eu acho crucial. Quando a gente começou a falar, Patrícia, eu e você, a gente usa suplemento, a gente, para cada momento da nossa vida, eu gosto de fazer as provas de triatlon. Então, para cada momento eu tô treinando mais, legal. Tô treinando menos, bacana. Só que tem uma coisa que quando começou a sua suplementação, a cair na graça de todo mundo, tem uma coisa que me preocupa demais, que é a qualidade. Porque aí a gente começou a história, é o seguinte, a gente sabe que chegou na farmácia, tem um monte de vitamina, um monte de coisa, muitas vezes é comissionado quem tá ali dentro da farmácia para vender aquele aporte. E, cara, e uma coisa simples que é o tal do ômega. O ômega, ele precisa estar num pote fechado, tem que estar escuro, tem várias coisas. E a gente vê, cara, os ômegazinhos ali em cima do balcão com a luz em cima dele. Como é que a gente faz para trabalhar? Como é que a gente tenta, pelo menos, minimizar as pessoas que fazem uso do suplemento de que tem ou não uma boa qualidade a suplementação? Ótima pergunta. A qualidade, a gente tem que estar preocupada com ela desde a sua... Eu não digo nem da fabricação, é muito antes da escolha dos insumos, que a indústria escolheu os seus insumos. Esse é o ponto primordial de qualidade, tá? Hoje, a legislação, ela passa por uma mudança muito significativa, Jeff, porque a gente tem um novo marco regulatório, né, da suplementação alimentar, que se deu pela 843, a resolução 843, adicionada da IN 231. Então, assim, essas duas legislações, elas hoje tiveram um ponto principal de preocupação, que foi a qualidade, tá? Porque hoje você precisa de doseamento para... O que é o doseamento, né? Para quem possa não saber. É você ter certeza que ali naquele suplemento alimentar existe X miligramas de tal nutriente. Ou tantos microgramas de tal composto bioativo XPTO. Tá? Então, hoje, de acordo com o novo marco regulatório, você precisa mostrar para a Anvisa na notificação, porque agora também há necessidade de notificação para que você consiga ter o seu suplemento alimentar no mercado. Só essa questão dessa mudança do marco regulatório já é muito importante para que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas acerca de
segurança ao que elas forem comprar. Aí você fala assim, onde comprar, tá? Saindo da indústria agora, onde comprar? Evitar aquelas lojinhas meio, sabe, esquisitas, porque ali pode ter produtos que não foram notificados na Anvisa. Isso acontece muito, tá? Infelizmente, isso acontece muito, principalmente com ervas. Tem alguns compostos que são derivados de ervas que estão na nossa IN 28 positivados lá. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Não tem só vitamina e mineral, a gente também tem vegetais ali, né? Então, isso tem que se ter muito cuidado. Comprar de lugares que são pontos de venda críveis, farmácias, grandes redes. Quando for comprar, você falou do ômega 3, olhar se tem o selo MEG, FOS, tá? Isso é muito importante. A creatina também, né? A creatina, vou te falar uma coisa, tem muito mito da Creapure, né? Eu posso falar a marca isso que aqui? eu ia perguntar. Só que assim, existem 2 origens de creatina que a gente usa no mundo inteiro, a chinesa e a alemã. A alemã é a Creapure e a chinesa é tão boa quanto, tá? Legal. Assim, eu trabalho com isso também, com doseamento, e assim, as que usam a chinesa também é uma creatina muito boa, tá? Então, fique atento, olha a Benutri, vê quem passou no teste, quem não passou, e é isso aí. Agora, eu vou chamar a atenção de uma coisa. Você acha que hoje em dia, realmente, a gente tem uma pressão grande sobre a estética que está disfarçada aí, a gente falando sobre saúde? Porque a gente começa a ver pessoas perdendo a mão, ponto. Tá? E em um outro polo, eu vou dizer, as pessoas que hoje em dia que usam as canetas, entre ele estar obeso, com colesterol alto, pré-diabético e hipertenso, é melhor que ele esteja aqui magro, melhorando tudo isso aqui. Mas você acha que essa estética realmente ela está combinando ou eles estão usando muito a saúde como algo disfarçado para te forçar a estar dentro desse jogo? Pergunta capciosa. Demais. Sabe por quê? Seguinte, querendo ou não, o corpo ele fala muito sobre você e muito sobre a sua saúde. Sabe aquela história? Você olha a pessoa, você já pré-julga ela pelo cabelo, pelo dente, pela unha. Por quê? Porque quando você tá bem no seu organismo, você tem disponível para esses outros anexos, né? Então, assim, eu fiz uma analogia, mas o corpo nem todo corpo que aparenta estar saudável e magro está saudável. Então, assim, a gente precisa cuidar muito como os fins justificam os meios, né? Então, assim, eu acho que sim, há essa pressão estética e isso sempre aconteceu, né? A gente não pode fingir que não, porque isso desde a Grécia Antiga existe. Então, a estética, ela faz parte da vida e ela faz parte de um contexto histórico e ela vai mudando de acordo com a história e o contexto mundial. Hoje, e moda, a gente sabe que são diversos fatores, né? Então, hoje parece que o paradigma novamente mudou para um magro, para uma magreza extrema. 2 anos atrás não era magreza extrema, era o musculoso extremo, né? As atletas wellness estavam assim, as mulheres queriam ser daquele jeito, os caras queriam ser figure. Então, você via todo mundo querendo crescer, tomando anabolizantes e tudo mais. Realmente, usa-se muito a estética para isso e fala-se da saúde para dizer que eu não estou falando da estética. Só que eu vejo a suplementação, ela se divide em esportiva e a suplementação nutracêutica, que a gente fala, né, informalmente no mercado. Elas meio que não se misturam. Quando você fala de suplementação esportiva, aí ela se subdivide no triatlon, ela se subdivide no tênis, no futebol. Eu trabalho muito com futebolistas, né? E que não estão pensando na questão estética. Mas o atleta de fisiculturismo, como é um esporte que, querendo ou não, é sobre o físico, sim. Aí sim, né? Só que você vê que esses atletas, eles não estão... A maioria, o atleta... Até teve um recorte meu do podcast que eu apresentava, que eu falava assim... Os atletas, nem sempre os de ponta, são saudáveis, porque eles estão sempre no extremo, né? Então, assim, é muito difícil você dizer que um corpo extremamente estético está saudável. E concordo com você. Hoje, sim, se usa a questão de estética para vender mais e o magro como sendo o igual a isso. Então, acho que a gente precisa desmistificar isso, que o fato de você ter uma gordurinha ali ou não significa que você não seja saudável. Obeso, eu tô tirando o obeso disso, porque o obeso a gente já sabe que temos problemas, tá?
Mas eu entendi a tua pergunta e eu acho que isso, sim, é utilizado de maneira muito vil por algumas big farmas, assim, pra né, manipular as pessoas. Não, é interessante, quando eu te perguntei, eu sempre penso muito sobre... tem uma música do Caetano que fala que Narciso acha feio que não é espelho. Porque na realidade, assim, quando você começa a entrar, vamos dizer, você que faz exercício, você que malha, cara, você começa a achar só pessoas bonitas quem tá ali naquele teu perfil. A gente começa a ter essa história dessa grande mudança. Agora, uma outra pergunta para ti, que eu queria saber é o seguinte, você acha que realmente, quando a gente vai pensar, aí vamos pensar nas nossas crianças, você tá com uma filha de 6 anos, os meus 2 filhos são atletas, ponto. Falei pra você, vim aqui pra São Paulo, tive que ir lá comprar um kimono, porque ele tá fazendo judô, sempre jogou. Ele malha 4 vezes na semana, faz judô 4 vezes na semana bonitinho. Também. E a minha filha faz ginástica artística, 4 vezes por semana, 12 horas mais ou menos de treino por semana. Nossa, grande. atleta. É atleta. Isso, Os dois são atletas. Ponto, é isso. A responsabilidade que a gente tem que ter com os nossos filhos, de tudo que você falou, vamos dizer, eu começo a ter a ideia de que meus filhos, você vai ter isotônico lá em casa, ele só tem direito a beber se treinaram mais de 1 hora, por quê? Porque aí é onde há necessidade, a gente sabe que antes de 1 hora, a hidratação é a água mesmo, e aí a gente começa, temos o Pellegrini, é o meu nutricionista esportivo e é o deles também. Quanta responsabilidade a gente tem que começar a ter com a molecada, porque eu tô vendo muitos pais, eu não, faço a consulta, o Pellegrini passa, a gente leva direitinho. Quanta responsabilidade a gente tem que ter com a molecada, porque a molecada já tá nascendo nessa vibe wellness. Muito. Eu vejo, a minha filha tem 6 anos e ela fala, mamãe, eu quero whey. Eu falo, gente, não, apesar de que o whey, ele tá nas fórmulas infantis, né, na sua forma mais purificada, né, mas assim, precisa ter muito cuidado, porque nessa fase eles têm, onde eles são mais influenciados, né, neuroplasticidade, tá ali a milhão. Então, precisa ter muito cuidado, sim, com essa exposição aos medicamentos e suplementos, tá? Vou dar o exemplo na minha casa. Eu faço uso, sim, de alguns suplementos e eu coloco na minha garrafa de água. Ela olha pra mim e fala assim, mamãe, aqui tem dicamento? Que ela fala dicamento. Eu falo, não, só tem água, pode beber. Então, assim, eu já tô instruindo ela que não é tudo que ela pode utilizar, até porque, né, na nossa legislação, a maioria dos suplementos alimentares são para maiores de 19 anos. Né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, o ômega 3 não era nem liberado na indústria para crianças. Agora voltou, com a instrução normativa voltou. Mas muitas vitaminas minerais as crianças não podem utilizar. Pode usar vitamina D, vitamina C nas doses corretas para as crianças. Eu faço suplementação na minha filha, mas uma suplementação assertiva, porque ela tem uma seletividade alimentar absurda, em que eu não posso deixar isso passar reto, né? Então, assim, eu já tentei de todas as formas, eu sofro com isso em casa. Ela não come legume, não come, eu faço de tudo, faz bolinha aqui, não sei, já fiz, só que eu faço suplementação nela, e eu vejo que tá dando certo, porque ela tá se mantendo saudável, e se manter saudável uma criança, ficar 1 ano sem ficar doente, por exemplo. Né? Então, a pediatra mesmo dela fala, não, tá excelente, tem que fazer assim. Então, assim, você não demonizar, falar com a criança de forma clara, eu explico pra ela o que são as coisas, ela ama falar sobre suplementos, ela ama falar sobre medicamentos, porque eu acho que eles precisam saber da existência, precisam saber o que usar e o que não usar. Vai chegar na academia com 14 anos, um amiguinho vai dar, toma creatina aqui, toma whey aqui. Eu acho que aí que a gente precisa antes instruir em casa para não chegar na rua como sendo novidade e achar que pode tomar. Ela já sabe que ela não pode tomar sem falar comigo. Assim como eu acho que as pessoas que estão assistindo devem fazer em casa, eu sugiro, né? Não sou ninguém para dar regra. Mas eu acho que a educação em casa, a gente volta de novo, né, na educação, é sempre o principal para você direcionar os seus filhos. Não, e assim, eu falei exatamente porque eu vejo meu filho, você tem Cariane, Toguro, Bitelo, você tem essa molecada, essa turma que tá ali, os nossos filhos estão nas redes sociais e acabou. É ali que eles vão falar. Turma, se você gostou desse episódio de F Podcast, se você faz exercício físico, se você tá preocupado com a suplementação,
Você não pode deixar de assistir ele de novo. Volta, encaminha para os seus amigos. Sabe aquele amigo que, cara, ele tá simplesmente o primeiro dia que ele entrou dentro da academia, ele já comprou tudo isso que a gente falou e não sabe nem para que serve. Manda para ele também que vai ajudar. No mais, pessoal, um grande abraço e até o próximo Jeff Podcast.